Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Ricardo Leão, presidente da Câmara de Louros, reeleito com maioria absoluta este domingo. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. O nosso repetente, o nosso primeiro repetente. É verdade, gostou tanto que voltou. Não baixa a pontuação. Da última vez fez 14. Então já não foi mal. Já não foi mal. Hoje tem de fazer melhor, já sabe. Ainda por cima foi reeleito com maioria absoluta. Vamos considerar que isto é uma chamada de melhoria de nota, não é? É que eu conto convosco. Então vá. Conto agora convosco. Não, vamos começar com uma simples, está bem? Vamos lá. Então. Com os resultados deste domingo, o PSD volta a liderar a Associação Nacional de Municípios e a de Freguesias, que era do Partido Socialista desde quando? Opa, já dá muito tempo. Temos estado a dar nas notícias. Dá muito. Pois, mas eu não tenho agora. Eu ontem na rua não vi nem televisão, não vi nada. Não tem à mão. Há uns aninhos. Andando para trás de 4 em 4 anos. Eu acho que para aí estão 8, 16, 8. Não, 8, 12. 8, 12. Não estou a dúvida se é 8, 12. Vá, vou para os 8, pronto. 8 anos? 8 é isso, pronto. 8, 12, 8, Espera lá, 12. 2008, há 8 anos. Não, então 2008. Qual ano? Não. Diga Então, um ano. diga o ano. Diga um ano. Então eu acho que foi 2000. 2013. É isso, não mesmo. diga mais nada, acertou em cheio. É isso mesmo. 2013. 5 pontos. Troika. 5 pontos. Ricardo Leão, para si quem foi o principal derrotado destas eleições? O PS, que perdeu 21 autarquias, a CDU, que perdeu 7, ou o Chega, que só conseguiu 3 câmaras? Eu acho, eu não quero ser polémico, mas eu acho que, acima de tudo, há uma coisa que é a análise que eu faço. E, aliás, foi curioso ver há 2 semanas o meu próprio secretário-geral do PS, quando foi confrontado pelos jornalistas a dizer que se perdêssemos as eleições autárquicas, se ele se demitia, e ele foi claro ao dizer e a responsabilizar os candidatos. Portanto, não sei se recordam, ele disse há 2 semanas atrás que a responsabilidade primeira de uma derrota do PS nas autárquicas seria dos candidatos. Depois era do seu programa e, portanto, afastou-se completamente de qualquer responsabilidade boa ou má. E por isso tem que haver coerência nos discursos, não é? Depois das eleições, corressem bem ou corressem mal, vir, digamos, receber os louros de uma vitória ou neste caso, se houvesse uma vitória. Por isso a responsabilidade é dos candidatos. Se foi assim, é assim. E por isso não vejo agora o PS dizer que respirou ou que isso... Bom, eu acho é que os candidatos, acima de tudo, há aqui uma função da pessoa, do perfil da pessoa em cada concelho. É lógico que a conjuntura nacional tem influência, particularmente nos concelhos urbanos, não digo que não. Mas há ali uma percentagem muito boa daquilo que é o perfil do candidato. Por isso, fazer uma análise se o PS ganhou, se o PSD perdeu do ponto de vista nacional, eu não faço essa leitura. Eu recuo um pouco mais. Se o PS, neste caso em concreto, ou o PSD, ou o Chega, ou a CDU, os partidos, escolheram bem os candidatos ou não. Pronto. Essa é que é a grande questão. Escolheram ou não? Nos casos sim, noutros casos não. Nos casos sim, noutros casos não. Eu acho que há que tirar ilações das escolhas que se fez de alguns dos candidatos às câmaras, particularmente aqui na área metropolitana de Lisboa, que é uma área que eu conheço bem. Não quero apontar casos concretos? Eu sei o que é que vocês querem que eu diga, mas não... Nós não queremos que diga nada. Dizer. Nós aqui só fazemos perguntas. Não digo. Não digo porque o sábado vou dizer no órgão próprio aquilo que eu acho. Quando fizerem a avaliação do... Então, e Ricardo Leão, Pedro Santana Lopes, tem-se falado dele esta manhã, pode ser um bom presidente da Associação Nacional de Municípios? É assim, a Associação de Municípios, eu faço parte da direção da Associação de Municípios, é um órgão muito importante para aquilo que é a negociação de temas importantes para as autarquias, mas acima de tudo para as pessoas, e que a Associação Nacional de Municípios serve para, digamos, fazer essa negociação com o Governo. Agora, temos que ter um Governo que olhe para a Associação Nacional de Municípios como o único representante das autarquias. E é com ele, com essa associação, que o Governo tem que articular matérias importantes, como a educação, como a saúde e como outros temas, porque se viu bem nesta campanha eleitoral,
os temas foram transversais naquilo que era, aliás, indo muito para além daquilo que é a responsabilidade legal de uma autarquia. Falou-se muito da matéria, que não é responsabilidade das câmaras, mas que por via de uma ausência de políticas do governo, as câmaras têm que ir atuando com o seu orçamento próprio. E por isso é um mandato muito importante da Associação de Municípios para se fechar dossiês ainda da descentralização, que ainda não está completamente fechado. Temos que olhar para a lei das finanças locais. Uma nova lei das finanças locais é determinante para o futuro das autarquias locais e para conseguir responder a muitos desses desafios que a população hoje tem, particularmente na habitação, na educação, na segurança. Se me perguntas se Susana Lopes tem o perfil para negociar junto do governo, o que se pede aqui é uma independência, ou seja, independentemente da força do governo e da força que lidera a Associação de Municípios, tem que haver essa independência e esse olhar para todos os 308 municípios. Agora, aquilo que eu, da minha experiência neste mandato enquanto Associação Nacional de Municípios, é que isto é um órgão colegial. E por isso nós fomos tidos a capacidade de ir decidindo coisas na direção da Associação Nacional de Municípios, a grande maioria por unanimidade. Portanto, não é o PSD que vai mandar na Associação Nacional de Municípios. Vai ser uma conjuntura de vários partidos, como os independentes e outras forças políticas, e vai ter que, acima de tudo, ter a capacidade de liderar uma Associação Nacional de Municípios com vários partidos, mas fazer essa pressão junto do governo, mas acima de tudo conseguir ter essa independência para que se consiga fazer aquilo que sempre fizemos, foi aprovar matérias por unanimidade, porque só assim é que ganhamos todos. Muito bem. Ricardo Leão, vamos à segunda questão sobre a eleição deste fim de semana, e a pergunta é: qual foi a taxa de abstenção destas eleições no Concelho de Loures? Damos-lhe aqui uma margem de 3 pontos, para cima ou para baixo. 40 e qualquer coisa, 43, 44... Pronto, deste 3 pontos. Dei 3 pontos, já cá está. Foi 46, já está no intervalo. Muito bem. O Ricardo Leão teve mais 15 mil votos, conseguiu uma subida forte, com maioria absoluta. Aquela polémica com a demolição de barracas, acha que ajudou a esta sua vitória? Essa pergunta já estava à espera. Não é? Ainda bem. Olha, muito previsíveis nós. Muito previsível. Não, é assim, eu agora com este distanciamento, há uma coisa que sentiu. As pessoas, há uma necessidade das pessoas sentirem que existem regras, não é? E elas têm que ser cumpridas. Aliás, eu na última Comissão de Inquérito que esteve convosco, disse-vos que há uma matéria que os valores vão ser intransigível e não vou mudar milímetro, ainda mais agora com esta maioria reforçada que a população da Comissão de Loures me deu, que há regras. E todos nós temos direitos, mas também temos deveres. Acima de tudo, há regras. Nós, na habitação municipal, se bem se recordam, quando cheguei à Câmara, havia 55% dos 2.500 fogos que não pagavam renda. Não pagavam renda. Estamos a falar de rendas de 4,5€. A questão é, a forma como lidou com isso, com pulso, se quisermos, ajudou, foi premiado pelos eleitores, é isso? Vamos lá ver, é só um minuto. As pessoas, eu na rua, o que ouvia na rua é que é preciso haver coragem, haver pulso e haver regras. Todos nós cumprimos as regras. Todos nós, e não gostamos de olhar para o lado e ver aproveitamentos, porque desculpe que diga, há muito aproveitamento. E eu o que não queria aqui é que houvesse aqui, uns têm todos têm direitos, mas só alguns é que têm deveres e outros não têm. Ricardo Leão, mas porquê é que esse discurso enfrenta tanta resistência dentro do seu partido? Olha, vamos ver. Primeiro, há muita gente do partido que está comigo. Não tenham a menor dúvida disso. Eu tive os autarcas comigo, tive a apresentação dos municípios comigo, tive o presidente da ANA PS comigo, tive a Comissão Política de minha federação toda comigo. Agora, temos Ricardo Leão, também lhe citamos outros nomes de pessoas que não tiveram consigo. Isabel Moreiras, Alexandra Leitão. António Costa assinou uma carta também com outros camaradas do PS em que também era crítico. O António Costa, o António Costa que se entretenha lá na Europa, que não faz cá falta nenhuma. Agora, a questão aqui que se coloca é esta. Eu assumi isto e, infelizmente, o PS, é verdade, muitos das personalidades, algumas do PS, que têm mais palco público que outras, fizeram comentários muito críticos à minha atuação. Mas essa é uma reflexão que o PS tem que fazer agora. Porque o PS tem que mudar a bússola. Porque se não muda a bússola, vai ser complicado. Nós temos uma classe média
que trabalha, foi sempre a classe média que se sacrificou para levar este país para a frente e se sente muito marginalizada, muito esquecida, em áreas como a educação, mas até no IRS. E portanto as pessoas que todos os meses têm que cumprir com as suas obrigações, não gostam de olhar para o lado e ver outros que se aproveitam da falha do sistema, que se aproveitam e não cumprem com as suas obrigações. Isso cria muito dissabor e muita tristeza e muita amargura. Um sentimento de injustiça junto dessa classe. De injustiça. E depois temos algo que é assim, mas porquê que será? Eu sempre disse isto, o tema da habitação, seja da forma como ele for resolvido, desde que seja para cumprir direitos e regras, eu baixei de 55% para 15% de incumpridores. Neste momento só existem 15%. E esses 15%, se não cumprirem, vai haver despejos. Não há hipótese. Não há hipótese. E depois dizem-me assim, bom, mas houve muito crítico, está bem, mas porquê é que eu não posso agarrar nos temas? Depois dizem, isso é tema do Chega. Desde quando é que os temas são propriedades de partidos? Não são. São das pessoas que estão no poder que têm que as resolver. Depois cada um tem a sua forma de os poder resolver. Mas têm que ser resolvidos. Agora, quanto a esses críticos, o que tenho a dizer é que, infelizmente, ou neste caso eu acho que felizmente, o PS já está a começar a perceber que tem que mudar esse discurso. Tem que olhar para a classe média, tem que olhar para os jovens que trabalham, que têm dificuldades e que cumprem com as suas obrigações. Quando se fala de justiça social, é para todos, não é só para alguns. É para todos. Ricardo Leão, nessa linha, olhando para o reforço da sua votação e a derrota que Alexandre Leitão teve em Lisboa, acha que o PS devia olhar para estes dois resultados e tirar algumas ilações ou lições disso? Alexandre Leitão, eu vou dizer no sítio certo o que é que tenho a dizer. Eu tinha toda a vontade de o dizer agora, mas eu, para ser diferente dos outros, tenho que cumprir aquilo que eu acho, que é dizer nos sítios certos. E depois posso dizer, mas, por exemplo, o Alexandre Leitão, a coisa que eu mais critiquei nela foi ir arrasar-me na televisão sem ter tido cuidado de me ligar antes e perguntar o que é que aconteceu. Não é? O que aconteceu, porque muitas vezes o que passa não é aquilo que é. E aconteceu isso. Eu nas barracas foi isso. Não foi o que pintaram. Eu tinha os bombeiros à noite a passar lá e não vi ninguém a dormir na rua. Andavam a dormir na rua porque a televisão lá e eles faziam aqueles movimentos de vida justa, que é do Bloco Esquerdo e do PCP, que agora estão caladinhos, que eram candidatos aqui ao Bloco Esquerdo e pelo PCP aqui em Louras. Quando as televisões lá estavam lá iam. Isso foi um aproveitamento político que se fez. Mas as pessoas não são parvas. Agora, o PS tem que mudar. Acho que tem que mudar, obrigatoriamente tem que mudar, porque se não mudar, eu não quero que o PS, ao fim de cada ato eleitoral, diga que respira ainda. Isso é muito pouquinho. E esta palavra pouquinho usei bem. Ricardo Leão está com 10 pontos. Vamos à terceira pergunta. Em que ano o PS obteve o melhor resultado de sempre em eleições autárquicas em Louros? E não foi agora nestas últimas eleições, foi numas mais antigas. Em que ano foi? Ou foi na altura do Métrio Alves ou do Falcão, ou no Carlos Teixeira, em 2009. É isso mesmo. Isso está certo. Bem, já vai com 15, já passou os 14. Já ultrapassou a pontuação. A maioria absoluta dele aqui um balanço. Era eu vereador nesse mandato. Exatamente. O Ricardo conseguiu, como já dissemos, a maioria absoluta em Louros, reforçou a votação. Qual é que é a importância dessa maioria absoluta e qual é que vai ser também a sua relação com os vereadores da oposição na Câmara? É assim, a minha relação com os vereadores da oposição da Câmara foram sempre boas. Eu aliás, fui criticado muitas vezes por aprovar propostas do Chega. Eu acho que as propostas que os vereadores da oposição fazem têm que ser encaradas não quem é que a propõe, mas, digamos, a melhoria que ela provoca nas condições de vida da nossa população. Sempre assim fiz e continuarei a fazer. Eu não faço votações das propostas, quer da CDU, quer do Chega, quer do PSD, em função de quem é que a propõe, mas em função da melhoria que provoca no meu conceito. Essa é a primeira. A segunda, obviamente, esta maioria absoluta representa uma nova análise naquilo que é o espectro político e dá-nos, obviamente, por um lado, mais conforto nas decisões que temos que tomar, mas, por outro lado, acresce a responsabilidade que o PS, neste momento, tem aqui no Conselho de Louros, dada pela população do Conselho. Vai ser aquela relação que sempre tive. Eu respeito todos e exige que me respeitem a mim também. Há pouco o Ricardo Leão disse que foi uma vitória, ou que tinha sido uma prestação pouquinha, e disse que sabia que estava a utilizar bem o termo, que nós conhecemos o contexto em que ele foi aplicado. Foi há cerca de 10 anos, precisamente, uma vitória do PS. António Costa referiu-se a ela dessa... Aproveitou para depois se lançar e fazer o que fez o António José Seguro. Exatamente. A questão é, acha que este resultado autárquico devia pôr em causa a direção do PS?
Não estou a dizer isso. Estou a dizer... Por isso é que queremos clarificar. Eu estou a dizer é que muitas das escolhas dos candidatos às câmaras não foi o José Luís Carneiro que teve essa responsabilidade de fazer as escolhas. Portanto, não estou a culpabilizar. Estamos a falar de eleições autárquicas, não é? A eleição autárquica, a principal coisa é, como disse há pouco, os candidatos e o perfil do candidato. Agora, o discurso que o José Luís Carneiro tem que fazer tem que acompanhar as mudanças. O que eram problemas de há 10 anos atrás não são hoje. Isto mudou de uma forma radical. O pensamento das pessoas mudou radicalmente. A essência das pessoas mudou radicalmente de há 10 anos para esta parte. Portanto, o que eu estou a dizer é, não estou a responsabilizar e não estou a pedir a saída do José Luís Carneiro, estou a pedir uma reflexão profunda e séria do PS e que o José Luís Carneiro, como líder do PS, possa alterar muito daquilo que tem sido o seu discurso. Ricardo Leão, vamos avançar para a quarta pergunta. Até o momento tem 15 pontos, tem o pleno. Quantas juntas de freguesia conquistou o Chega nestas eleições? A nível nacional, claro. Nacional, Jesus, nacional junta de freguesia. Aí umas 7, 6. Quer ajuda? Quero uma ajudinha? Assim, câmaras ganham 3, se isso ouvir. Câmaras 3. Só ainda disse há pouco. Portanto, foram mais umas quantas juntas de freguesia. Vou-lhe dar aqui 3 hipóteses. 7, 13 ou 21? Não, 13. Está certo. Mais 2 pontos. Ricardo Leão, como é que olha para estes resultados do Chega? Há quem diga que o Chega foi um dos grandes derrotados, se não o maior derrotado das autárquicas, por comparação com os resultados que tinha obtido nas legislativas, mas Pedro Nuno Santos, por exemplo, diz que considera que não houve uma retração do Chega. Qual é a sua análise em relação a estes resultados do partido de André Ventura, sendo que no seu concelho, em Loures, nas legislativas o PS teve 26% dos votos contra 24% do Chega e agora abriu um fosso enorme do PS para o Chega. Eu não sou daqueles que sempre disse que combate o Chega porque falo mais alto ou porque ignoro o Chega. Isso eu não faço. Eu não falo mais alto que o Chega e não ignoro o Chega. O Chega é um voto de protesto. Repare, eu falo aqui do meu conceito que eu conheço bem. Muito eleitorado do PCP votou Chega. Muito eleitorado do PCP votou Chega. O que é uma coisa que quem não conhece a realidade e quem não conhece a rua diz, isso é impossível, alguém do PCP votar Chega. Não, aconteceu e acontece. Portanto, é um voto de protesto. E depois há uma classe média e jovens que fazem com que o Chega cresça, e o Chega só cresce por ausência de respostas dos 2 partidos maiores que é o PSD e o PS. É só por isso que ele cresce. E por isso, em vez de nós estarmos com este discurso de ignorar o Chega, de falar mais alto que o Chega, de chumbar todas as propostas porque vêm do Chega, nós temos é que, independentemente de tudo, agarrar nos problemas que afetam a vida das pessoas e resolvê-los. Só assim é que se combate o Chega, não há outra forma. E foi isso que eu fiz aqui. A habitação, a segurança, temas que preocupam a população do Concelho de Loures. Eu não quero saber se o Chega os propôs e também defende, não quero saber. Eu estou aqui, tenho que resolver. E é isso que a população sente, porque sente uma ausência de medidas e de respostas por parte do PSD e do PS, os 2 maiores partidos, e isso faz crescer o Chega. Ponto. Não há outra análise que diga que o Chega cresce. É só esta análise. E quem for capaz de responder aos problemas das pessoas, a população reconhece esse esforço e vota nessas pessoas. E, portanto, o Chega é resultado da inércia em muitos dos casos de respostas que afetam a vida das pessoas, quer do PS, quer do PSD. Ponto final. Mas deixe-me só aqui colocar-lhe outra questão. Pedro Nuno Santos sublinhava numa mensagem ontem que não se pode falar numa retração do Chega, falando a nível nacional. É importante fazer essa reflexão também e perceber, ou seja, não dar este resultado como uma derrota do Chega, mas sim como um crescimento. Como é que olha para essa questão em particular? Não, se eu faço, nem o PS morreu, nem o Chega retraiu. Portanto, são assuntos completamente diferentes. Isto serve para que, aliás, nós temos que ver esta questão. O Chega teve um resultado aqui em Loures que nem eles próprios estavam à espera de um melhor resultado. E por isso é que eu digo, nem o Chega morreu ou retraiu, ou o PS morreu, não é nada disso. O Chega tem o seu eleitorado já muito fixo.
Há muito eleitorado do Chega que é fixo. Agora, há uma boa parte, se não a maioria, do eleitorado do Chega que é flutuante, e viu-se aqui em Loures. Vota naqueles que resolvem os problemas, ponto. E enquanto o PS e o PSD não se dedicarem a isto, de uma forma muito séria, e depois podem levar as críticas, estão a copiar o Chega, estão a levar, são propostas do Chega, não interessa, têm que resolver. Portanto, É só assim. acredita, Ricardo Leão, acredita, por exemplo, que muitos dos eleitores que votaram no Chega nas legislativas agora votaram em si para a Câmara de Loures? Claro que sim, não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. E como é que acha, isso não vai acontecer no seu concelho, mas como é que acha que noutros concelhos em que provavelmente haverá vereadores do Chega que podem fazer a diferença, devem os autarcas colocar aqui linhas vermelhas ou antes pelo contrário devem ir buscar o Chega também para ajudar na resolução dos problemas dos vários concelhos? Nós temos aqui, enquanto não se mudar esta lei autárquica da composição dos executivos e depois a necessidade que têm de conseguir fazer coligações para poder governar com alguma tranquilidade, enquanto isso não for, e essa era outra das matérias que é importante nós olharmos e termos um olhar, não é? Pelo menos um debate sério sobre esta matéria. Enquanto isso não acontece, esta decisão que o José Luís Carneiro tomou de linhas vermelhas com o Chega, é óbvio, qualquer militante do PS que está numa autarquia local jamais faria agora uma coligação com o Chega dando-lhe pelouros. Isso é óbvio que não. Mas é importante clarificar. Uma coisa é coligações pós-eleitorais formadas e oficializadas, com pelouros entregues, etc. Isso eu não concordo com isso. Agora, há matérias que nós temos que articular com muitos dos presidentes de Câmara vão ter que articular com o Chega. E por isso eu acho que o PS tem que clarificar a sua posição. Só vai deixar muito presidente de Câmara de mãos atadas. Eu aqui fui criticado pelo Pedro Nuno Santos, porque aprovei uma moção do Chega, aliás, sobre aquela matéria daquele autocarro da Carris, que o motorista foi agredido e foi, aliás, tentativa de homicídio, não sei se lembram disso. Pronto. E eu aprovei uma moção, caso ele fosse morador de uma habitação municipal, que perdia o direito à casa. Eu fui criticado por ter votado uma proposta do Chega. É isso que não pode acontecer. As propostas, elas têm que ser analisadas. Se o Chega a uma Câmara propor uma medida no orçamento municipal e se o PS aprovar essa medida, viabiliza pela abstenção, por exemplo, um orçamento municipal, qual é que é o problema? Tem algum problema ao mundo disso? Não vem. Portanto, eu concordo. Coligações formais, oficializadas, com pelouros dados ao Chega, não. Mas há coisas pontuais que têm obrigatoriamente que ser articuladas, porque senão os presidentes de Câmara vão ficar maniatados, completamente maniatados. Ricardo Leão está com 17 pontos. Vamos à última pergunta. Que candidato da coligação PSD, CDS, PPM foi derrotado por Jorge Sampaio na corrida à Câmara de Lisboa em 1989? A quem é que Jorge Sampaio ganhou em 1989 na Câmara de Lisboa? Isso não vou lá. Posso dar uma ajuda? Qual ajuda vai? Carmona Rodrigues, Pedro Santana Lopes ou Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa, muito bem. Ricardo Leão, tem a célebre campanha do mergulho no Tejo. Exatamente. Mergulho no Tejo, exatamente. Tem ambição de se vir a candidatar à Câmara de Lisboa um dia que deixa a Câmara de Loures? Não, muita gente tanto tem dito isso, não. A minha missão é Loures. Repara, isto faz por paixão. E quem é autarca sabe porque eu estou a... Mas há o limite de mandatos, não é? Pronto, mas eu depois também tenho a minha vida, também tenho outras coisas, não é? Pronto, agora, esta é uma paixão. Este é um concelho onde eu nasci, eu sempre vivi aqui neste concelho, as minhas filhas andam aqui na escola, eu tenho uma paixão e uma dívida de gratidão por aquilo. Eu sou autarca desde 97, aqui em Loures. Já fui membro de uma Assembleia de Freguesia, que essa que vem para velho, já fui membro de um executivo de uma junta, já fui vereador 12 anos com pelouros, vereador na oposição, já fui presidente da Assembleia Municipal e agora presidente de Câmara. Portanto, é um conselho que tem uma dívida de gratidão e enquanto tiver forças, e cá estarei, com esse limite de mandatos, obviamente, sempre a população é que decide. O certo é que, por exemplo, Jorge Sampaio era líder do PS quando se candidatou à Câmara de Lisboa. O Ricardo Leão poderá ponderar vir a candidatar-se à liderança do PS? Não, também não. Acho que tem. Não, eu digo, e mesmo aqueles que respondem, isso nunca tive, não tenho nenhuma ambição em ser líder do PS, agora tenho muita ambição em continuar aqui no meu concelho e tenho muita vontade de poder contribuir para transformar o PS, porque se o PS não se transforma,
vamos ter alguns dissabores daqui a meio dúzia de anos. 19 pontos, Ricardo Leão. bom. Conseguiu melhorar a nota. Vai lá. Melhoria. Foi uma melhoria. 4 pontos. Depois de melhorar 5 nas pontos. urnas, melhora aqui também. Exatamente. Ricardo Leão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria também dar esta nota, agradecer-vos. Eu sou um ouvinte assíduo da Rádio Observador, pelo trabalho que vocês fazem, muito importante, de imparcialidade, de independência, que vocês têm feito, e eu sou testemunha disso. E por isso queria-vos agradecer e à rádio pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Um bom dia, Ricardo Leão. Bom dia. Obrigada.